Amada igreja, quero convidar os irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, em seu primeiro capítulo, versículo 2 até o versículo 4. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e versículo 4, ao versículo 4. Mesmo assentados com toda reverência, assim diz a palavra do nosso Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita por esta causa. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Que Deus fale poderosamente aos nossos corações por meio de sua palavra. Onde estão os joelhos calejados de tanto orar? Onde estão as vozes roucas de tanto clamar? Onde os olhos cansados de tanto chorar? Onde estão os famintos e sedentos por justiça? Existe um aspecto de todos os profetas, que é a sensibilidade profética quanto às questões sociais do seu povo. Os profetas eram homens sensíveis à voz de Deus e também à sua realidade social. Eles tinham profunda sensibilidade à maldade, à injustiça, empobrecimento e à violência. Os profetas eram homens que Deus levantava no meio do povo, que não ficava apenas olhando para o futuro, mas eram homens que olhavam para o presente, leitores perspicazes do seu tempo, e transmitiam a palavra de Deus para ser aplicada naquela circunstância. Os profetas eram pessoas que transmitiam os oráculos de Deus, homens que não temiam, falavam a verdade, mesmo que isso fosse uma verdade contra as autoridades de sua época. Eram homens que lutavam contra 3 Is para nosso aprendizado. Lutavam contra idolatria, indiferença, injustiça social. Idolatria, indiferença, injustiça social. O texto que foi lido aqui em Abacuque, no seu primeiro capítulo, versículo 2 a 4, demonstra então o grito desse profeta, homem de Deus, homem usado pelo Senhor. Demonstra a preocupação dele. Quem foi Abacuque? Abacuque, ele profetizou aproximadamente 605 a.C., durante o reinado do rei Joaquim. Um reinado marcado por injustiça e corrupção, segundo Jeremias capítulo 22. Opressão e ganância, segundo Jeremias capítulo 22, versículo 13. Violência e extorsão. Este reinado foi findou-se com o exílio babilônico em aproximadamente 597 a.C., conforme eu encontro em 2 Reis capítulo 24. Abacuque dizia: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? E ele ora: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu por socorro? Até quando gritarei e tu não me salvarás? Ele está diante de uma calamidade. Este homem está diante de uma calamidade. Veja que curioso. A nossa vida, os nossos tempos, nos coloca diante de uma época muito semelhante àquilo que viveu Abacuque. Tempos de calamidade social.
E diante da calamidade, o que fazer? Qual ação tomar? Primeira lição: diante da calamidade, ore. Simples. Ore. Ele diz no versículo 2: até quando, Senhor? Até quando clamarei, não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Até quando? Até quando é uma pergunta que aparece mais de 50 vezes na palavra do Senhor. Quando os homens faziam essa pergunta a Deus, geralmente essa pergunta, até quando, representava um grito angustiado de uma alma perturbada. Até quando pode expressar aquela ideia: alguma coisa em nossa realidade aparenta negar o caráter, o ser e a promessa de Deus. Vou repetir isso. Quando alguém gritava até quando, ele estava dizendo que alguma coisa em sua realidade aparentava negar o caráter, o ser e a promessa de Deus. Lembre-se do Salmo de número 13, quando o salmista afirmou: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A realidade do salmista parecia negar a providência de Deus e a promessa do cuidado constante do Senhor. Quando outro salmista, Salmo 74:10, afirmou: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso o inimigo blasfemará incessantemente o teu nome? A realidade do salmista aparentava negar a proteção e a justiça de Deus. Quando eu encontro lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A realidade daqueles mártires aparentava negar a justiça de Deus. Até quando? Até quando? Essa pergunta muitas vezes ela é dita, ela é proclamada, ela é anunciada por pessoas que olham para a sua realidade e encontram uma grande incógnita. É como se o suplicante perguntasse: não é santo? Não é santo? Por que permites a corrupção? Não é justo? Por que permites a injustiça? Não és bondoso? Por que permites o mal? Não és protetor? Por que permites a violência? Não és provedor? Por que permites a carência? Não és amor? Por que permites o ódio? Não és soberano? Por que permites o caos? Não és paz? Por que permites a guerra? Não és a esperança? Por que permites o desespero? Até quando, Senhor? A minha realidade aparente nega por diversas vezes aquilo que o Senhor prometeu ser. O profeta é esse que se levanta com voz profética em oração, de joelhos diante de Deus. Mas a diferença do profeta Abacuque é que ele clamou: até quando? Até quando, Senhor? A minha realidade tem negado as tuas promessas, mas eu sei que tu és o mesmo que prometeu. A minha realidade tem negado o teu ser, mas eu sei que tu és imutável e tu não mudas. A minha realidade é caótica, mas eu sei quem tu és. E quando ele faz a oração até quando, ele está dizendo, em outras palavras: Senhor, mude a minha realidade conforme o teu caráter. Senhor, mude o cenário da minha vida conforme as suas promessas. Senhor, mude a nossa circunstância conforme aquilo que tu és, porque tu és santo, tu és justo, tu és Deus de paz, tu és Deus de amor, tu és Deus de consolo, tu és Deus de toda esperança. Portanto, Senhor, mude a nossa realidade conforme aquilo que tu és. Até quando? Na boca de homens como Abacuque, espero que na minha e na tua boca seja essa confirmação: Senhor, a nossa realidade aparentemente nega quem tu és, mas eu sei, por meio de Jesus, teu Espírito Santo abriu os meus olhos, eu sei quem tu és, e o Senhor não pode negar a si mesmo. Então, portanto, Deus, faça em nosso meio, faça em nossa realidade social
cumprir as promessas conforme aquilo que o Senhor um dia prometeu e conforme aquilo que o Senhor, em seu ser santo, é. Primeira lição: diante da calamidade, ore. Ore. Segundo, diante da calamidade, veja. Versículo 3. Porque me mostras iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Me chamou atenção, há um bom tempo eu estudo essa passagem, mas me chamou atenção essa expressão, por que me mostras? A expressão interessante porque o profeta Abacuque está revelando que a capacidade de enxergar o mal, ter senso crítico, sensibilidade visível à calamidade social é uma condição dada por Deus. É Deus quem faz o profeta enxergar. Aí eu fiquei pensando, peraí, eu conheço pessoas que enxergam mal. Eu conheço alguns ateus que têm uma sensibilidade social bem maior e muitas vezes mais aguçada, aparentemente, que alguns crentes. Eu conheço pessoas que não estão sentadas nos bancos da igreja, mas que levantam bandeiras de cunho social para abençoar as pessoas de forma material aí fora. Eu conheço. Porém, o texto bíblico, o profeta está dizendo o seguinte: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Irmãos, diante disso eu fui levado a considerar, e creio nisso, nem todos podem ver. Nem todos podem ver aquilo que está diante de seus olhos. Fato é que todos nós, gregos e troianos, judeus e gentios, todos com diferenças religiosas, nós podemos olhar a mesma realidade, mas nem todos podem ver. Por exemplo, pobreza extrema. Atualmente 8,5% da população mundial vive em extrema pobreza, isto é, vive por dia com basicamente R$11, que não dá para comprar uma cesta básica. A cesta básica mais barata do Brasil, em Aracaju, está a 500 e poucos reais. Em 2022, esse é o dado mais atual que nós temos. O Banco Mundial revelou que 4 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha de extrema pobreza. Só no Distrito Federal, dado atual também, sede da capital, mais de 153 mil pessoas estão nessa faixa de extrema pobreza. Nem todos podem ver. Nem todos podem enxergar. Sobre calamidade social, 7,5 milhões de brasileiros estão desempregados. O sistema de saúde está sucateado. O sistema previdenciário sobrecarregado. O caos é invisível a alguns olhos. Nem todos podem ver. Sobre a violência, o Atlas da Violência revela que no Brasil, só no ano passado, 65 mil homicídios. E tem outros dados aqui que são muitos. Mas, para resumir, nem todos podem ver. E quando eu afirmo isso, não estou me referindo ao enxergar conforme a função fisiológica dos olhos. Não. Eu estou me referindo a uma conotação moral e não apenas sensorial. Nem todos podem ver. E afirmo mais, nem todos podem ver, somente Deus dá a capacidade de enxergar. Somente Deus dá a capacidade de enxergar, porque nós enxergamos conforme Deus, nós enxergamos conforme Deus vê. Por exemplo, quando eu vejo alguém materialmente pobre, portador da imagem de Deus, necessitado,
Eu vejo alguém marginalizado, logo eu me compadeço. Mas eu não vejo um número. Eu não vejo apenas alguém que tem necessidade material. Eu vejo alguém que tem uma necessidade holística. Ou seja, completa. Aquele ser precisa de Deus em todos os componentes do seu ser. Ele precisa da comida, mas precisa desesperadamente do Senhor que salva. Quando eu vejo alguém vítima da violência, eu não vejo mais um número, mais um dado, mas vejo alguém portador também da imagem de Deus, necessitado, assim como eu, da graça de Deus, ao mesmo tempo uma vítima de tantos males sociais. Eu preciso enxergar como Deus vê, eu preciso ver a realidade como Deus vê. E veja, somente o Espírito Santo de Deus me habilita, me dá os óculos da palavra para enxergar essa realidade e julgar tudo conforme Ele julga, analisa e enxerga. Eu não vejo apenas pessoas carentes, eu vejo pessoas carentes materiais, que são a imagem de Deus, que possuem e portam a dignidade de ser humana, e elas necessitam daquelas bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida, e daquela responsabilidade que Deus um dia me imbuiu, segundo a sua palavra, de olhar para os órfãos, para as viúvas, os estrangeiros, os vulneráveis, os aflitos, os rejeitados, aqueles que estão no lixo do mundo. Eu preciso ver, enxergar a realidade como Deus vê. Meus irmãos, eu afirmo que não há crente cheio do Espírito Santo que seja insensível à realidade social. Não há crente cheio da palavra que seja insensível à realidade do próximo. Alguém que chora, se eu sou cheio dessa palavra, se eu sou cheio desse Jesus, se eu estou inundado desse Espírito Santo, eu serei sim sensível à realidade, ao choro do outro. Deus nos faz ver a situação do outro primeiro para nos levar a orar. Deus nos faz ver a situação do outro para nos levar à ação. Viver o cumprimento daquilo que Ele já determinou em sua palavra. Eu acho incrível a finalização dessa perícope, a perspectiva de Abacuque. No versículo 4, ele resume tudo aquilo que ele via, dizendo: a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E por duas vezes, o Senhor responde às perguntas, às queixas do profeta. A primeira resposta vem no finalzinho desse primeiro capítulo. A segunda resposta vem no início do segundo capítulo. Mas, em nenhum momento, nesse livro, eu vi o Senhor apresentando a seguinte solução para Abacuque. Abacuque, a solução é o seguinte: para a crise social de Israel, eu vou implementar aqui uma nova política pública para o enfrentamento da pobreza. Leia Abacuque e você não vai ver isso lá. Eu não vi aqui em Abacuque a solução de Deus para aquela crise social, dizendo o seguinte: Abacuque, é o seguinte, a partir de hoje eu vou implementar novas leis, vou enrijecer outras, mais duras ainda, contra a violência. Não. Abacuque começa seu livro gritando: vejo violência, vejo caos, vejo miséria, e Deus não dá para ele uma política, não deu para ele uma lei, não trouxe essas ferramentas que nós somos acostumados em usar, e elas não são erradas, tá, meus irmãos? Mas Deus não trouxe essas ferramentas para combater aquele caos, aquela calamidade social. O que foi que Deus propôs então? O Senhor demonstra
e aponta para Abacuque que a raiz de todos os problemas sociais se encontrava no aspecto religioso, se encontrava no aspecto relacional dele, do povo, com o próprio Deus. A raiz dos problemas sempre foi e é o pecado. E a solução que Deus propõe aqui para Abacuque é o seguinte: Abacuque, eu vou corrigir esse povo. Israel, o meu povo, será corrigido. Israel, o povo da aliança, passará por um caminho de autoconfrontação, necessidade de arrependimento, dependência e retorno à minha palavra e à minha vontade. Eu vou corrigir o meu povo. E um dos termos que aparece no livro é o termo iniquidade. Iniquidade, no sentido prático, trata do pecado institucionalizado. É o pecado legalizado, é o pecado promovido e validado pelas estruturas sociais. Isso é iniquidade. E a opressão denunciada pelo profeta Abacuque, a opressão é o resultado primário dessa iniquidade. Quando eu vivo contrário a Deus, quando eu vivo oposto à vontade soberana de Deus, logo eu começo a caminhar, percorrer por esse caminho de iniquidade, normalizando o pecado e, obviamente, uma das consequências sociais é a opressão. Deus não está insensível ao povo que sofre. Deus não é insensível à mulher que foi violentada. Deus não é insensível à criança que hoje chora, necessitando de um pão e um leite. Deus não é insensível a essa realidade da pobreza, da violência que a humanidade enfrenta. Ele vai abençoar o povo, Ele vai abençoar as nações, Ele vai abençoar os brasileiros, Ele vai abençoar os brasilienses, Ele vai abençoar o povo. Por que meio? Através de um povo que é chamado pelo seu nome, que vive em fidelidade, que não abandona a palavra, porque nós não precisamos de novas leis quando a Bíblia já está nos ensinando como amar. Eu não preciso de uma política pública quando eu tenho a política dos céus. Eu não preciso de força humana para fazer o bem ao próximo, quando o Espírito Santo em mim me habilita a amar o próximo e me compadecer dele e com ele. Cristo foi sensível à realidade das pessoas ao seu redor, e em seu ofício profético, ele denunciou a avareza de sua época, a religião insensível de sua época, ele alimentou famintos em sua época, ele ajudou os marginalizados, ele amparou os rejeitados. Entretanto, sua obra não finaliza em uma ação social, sua obra não finaliza em filantropia. Jesus aponta para si mesmo como aquele que finaliza toda a carestia, porque ele fala: vinde a mim, eu sou o pão da vida. Quem vier e se alimentar de mim, jamais terá fome. Ele diz também: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados com sede, porque eu sou a água da vida. Em Jesus, a verdadeira carência é suprida e a verdadeira vida é vivida. Somente Cristo pode transformar a realidade lá fora. Mas, meus irmãos, à luz de Abacuque, eu não creio, sinceramente, eu não creio que ele transformará lá fora, sem antes corrigir aqui dentro. Eu lembro de um pastor que nos deu aula no seminário, o pastor Emílio Garófalo, e ele disse algo que me marcou muito em uma aula. Ele falava o seguinte, que seria pecado fazer orações pedindo o extraordinário de Deus, quando Ele nos delegou, quando Ele nos mandou viver no ordinário as suas bênçãos. E Ele explicou isso. Meus irmãos, seria pecado eu pedir para que Deus, Senhor,
abençoe meu irmão, visita tal pessoa, supra a carência de tal pessoa, esperando que Deus de alguma forma faça um milagre extraordinário, quando na verdade de forma ordinária Ele já disse: eu vou abençoar, vai, eu vou abençoar, dê, eu vou abençoar, oferte, eu vou abençoar, ame, eu vou abençoar, abrace. Eu preciso, na ordinária, não consigo falar, na vida ordinária da vida, no aspecto ordinário da vida, eu preciso viver, ser o milagre de Deus na vida do meu próximo. Jesus é a solução para eles, também, primariamente para mim. Jesus é a solução para quebrar o coração endurecido, para quebrar a avareza, para tirar a cegueira, para me fazer enxergar, ver o caos e a calamidade social. Jesus é a solução para eles, sim, primariamente para mim, para que eu viva na minha realidade social, como um agente de transformação, alguém que leva verdade, alguém que leva vida, alguém que leva amor, alguém que leva cuidado, porque um dia eu fui impactado por essa verdade, e é impossível aquele que vive e teve encontro com essa verdade, reter, guardar para si todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Sim, Jesus é a solução. E é diante dele que eu quero fazer a seguinte oração. E eu escrevi minha oração: Senhor, abre meus olhos para ver, abre minha boca para poder proclamar como um profeta, abre meu coração para poder amar, abre minhas mãos para poder doar, ajuda-me a te amar, então não será necessário uma política para me ensinar a cuidar do próximo. Ajuda-me a ser mais santo, e então não será necessário uma lei para me condicionar à justiça. Senhor, enche-me do Teu Santo Espírito, pois somente através dele, do Espírito, eu atuo como um verdadeiro agente de transformação social em minha realidade. Diante disso, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que Ele nos encha do Seu Santo Espírito, que Ele nos faça enxergar nossa realidade, e que Ele comece a mudança social, aqui, em meu, em seu, em nosso coração, a igreja, o povo dEle. Meus queridos, vamos orar? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que Ele lhe use como agente de transformação. Senhor Deus, tenha misericórdia de todos nós, Teu povo. Tenha misericórdia, Deus. Queremos, Pai, viver essa função profética em nossa realidade social. Queremos viver essa realidade profética de denunciar o pecado, de denunciar aquilo que é mal, injusto. Queremos viver essa realidade profética, Pai, portanto, mude o nosso coração, que haja arrependimento, que haja, Deus, uma verdadeira conversão, um verdadeiro retorno à Tua palavra, em nome de Jesus. Muda o nosso coração, sensibiliza o Teu povo por meio do Espírito Santo, e assim, Deus, muda a realidade ao nosso redor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar.